Então aqui eu comecei removendo esse pau aqui que tava atravessado aqui. E eu vou ter que remover essa aqui também, ó. Aí, pessoal, por fim eu resolvi virar o box de volta pra cima e retirar todo o forro, porque ele tinha muito cheiro de poeira. Eu ia deixar, mas eu resolvi tirar. A espuma que tava por baixo eu vou descartar, mas o forro eu vou tentar lavar, ver se vai dar certo e colocar de novo. Vamos ver. Então aqui eu resolvi tirar todo o forro do box, porque tava com um pouco de cheiro de poeira. Então aqui vocês podem ver, isso aqui é a parte de cima, né? As duas laterais estão fechadas com essa placa, essa madeira USB. E aqui a parte de baixo e a parte de cima estão abertas. Eu vou fechar aqui essas duas partes, né? E vou virar para poder fazer a tampa. E vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Então aqui na madeireira eu comprei esse compensado. Eu já pedi para cortar na medida certinha da cama, né? De casal, que é 1,88 por 1,38. Aqui tá com esse corte no meio aqui que eu pedi para cortar, para poder ficar mais fácil para mim pra trazer no carro. Mas se vocês tiverem como trazer, né, carregar a chapa inteira, é melhor. Então eu já pedi na medida certa. E aqui eu comprei as ripas, que eu vou fazer uma moldura para colocar aqui ao redor e umas 3 retas aqui para poder fazer o reforço. Eu vou fazer e mostro para vocês como é que vai ficar. Então aqui, gente, já tá tudo cortadinho. Eu vou juntar essa ripa daqui, ó, sarrafo. Eu tirei do box mesmo, que tava lá atravessando o fundo. Tava, entre aspas, sobrando, né? Então, como ela tá bruta, então ela tá mais forte do que essas aqui. Então, eu vou colocar ela no meio pra juntar o corte, né? Fazer a junção das duas peças. Eu falei, se vocês conseguirem pegar a peça inteira, melhor. Eu pedi para cortar por conta de transporte mesmo, porque eu tava de carro, então pro meu carro trazer ela inteira era mais complicado. Então, eu coloquei essas 3 no meio para poder reforçar. E essas aqui vão ficar do lado de dentro do box. A parte que tá virada para baixo é onde vai ser colocado o colchão. Eu coloquei a ripa virada, em pé, né? Aqui, ó, ela tá em pé. Eu ia fazer com ela deitada, só que depois eu fui olhando alguns vídeos e eu vi que ela tem que ficar assim em pé, que dá a profundidade, né? Dá essa largura aqui, fica esteticamente, fica mais bonito. E parece que ela assim fica mais resistente também, fica menos propenso à empenação, tá? Então, essas do meio aqui estão deitadas mesmo. Vou colocar deitadas, só que a moldura em si está toda em pé, tá? Então, agora eu vou fazer a montagem, né? Para poder finalizar aí o nosso box baú. Bom, aqui eu já montei toda a estrutura. Essas laterais aqui, essa e a da outra de cima, eu resolvi colocar ela em pé também, tá? Então, a moldura externa, toda com a madeira em pé e essas também. Só essa aqui que eu vou colocar deitada, para poder dar a largura, para eu emendar as duas partes, tá? Essa e essa, né? Se ela fosse inteira, eu ia colocar em pé também, mas como não é, então eu vou colocar ela deitada, para poder, né, metade para lá e metade para cá dessas que estão separadas, para poder emendar certinho, para não ficar muito estreito a madeira, para eu poder colocar. Então agora eu vou pregar a chapa na moldura. E aqui, ó, eu já preguei 2 na laterais ali, um no meio para poder segurar. E aqui, ó, deixei metade pra cá e metade pra lá, pra eu poder pregar uma aqui e a outra aqui. Eu coloquei um calço por baixo, né, porque como ela tá deitada, então ficou um vago aqui. Eu coloquei o calço aqui dos 2 lados, pra poder dar altura, pra eu poder pregar.
Eu tô usando só pregos, não estou usando parafuso. Tô usando prego e cola branca extra forte. Agora, para fazer a moldura toda, eu usei pregos grandes. E agora para poder pregar o tampo aqui, eu tô usando preguinhos menores. Tampo pronto. Agora preparar a base. Aí aqui no box, a parte que tava aberta que eu falei com vocês aqui, ó, eu fechei com fundo de guarda-roupa. A minha sogra desmontou um guarda-roupa, eu peguei o fundo dele, aquela madeira fininha, e coloquei, fechei essas duas partes aqui. Pode ser também um MDF fininho, qualquer coisa do tipo. Aí eu já fechei as duas partes. Tem que tirar agora essa parte central aqui. Feito isso, fazer o forro para poder fazer a instalação das ferragens. Aí eu vou mostrando para vocês passo a passo aí direitinho. Eu retirei a peça do meio com a tico-tico mesmo, eu não arranquei ela não, eu só recortei ela aqui. Tá vendo, ó? Eu evitei de tentar arrancar, porque como esses grampos são muito fortes, eu fiquei com medo de quebrar alguma coisa aqui ou estragar algo. Então eu preferi cortar e deixar esse pedaço aqui mesmo. E agora aqui eu vou pôr um forro com fundo de guarda-roupa também. E vou forrar isso aqui tudo. Aqui eu já coloquei o primeiro forro. E como por coincidência ela deu o tamanho certinho aqui. E depois eu vou fixar ela com preguinhos aqui nas ripas. E aqui para poder fixar direitinho, eu fiz o recorte para encaixar bem os cantinhos aqui. Aqui. Esse cantinho também eu fiz esse recorte. Tá vendo aqui? E nesse cantinho aqui também, ó. Fiz um recortezinho aqui e um aqui. Como essa madeira ela é bem fininha, né? Eu usei uma faquinha mesmo de serra para poder fazer o recorte. Agora eu vou colocar as outras. Provavelmente também vou fazer os recortes aqui até a última. Pronto, parte finalizada. O forro aqui tá todo colocado, com todos os recortezinhos feitos, que eu mostrei pra vocês ali. Tá vendo? Os cantinhos aqui, ó, todos feitos, todo encaixadinho. Agora, falta bater os preguinhos, porque eu quero esse fundo fixo, né? E depois de feito isso, que vai vir o forro. Então, aí, ó, tá nesse estágio agora. Essa aqui é a faquinha que eu usei pra poder fazer os cortes, né? Como eu disse, é bem facinho de fazer nesse material, porque ele é bem fininho, então corta fácil. Agora eu vou bater os preguinhos para poder prender o fundo e ele ficar fixo. Bom, aqui o fundo já está todo colocado, já está todo pregado, tá fixo. Agora eu vou colocar as ferragens. Mentira. Agora eu vou fazer a marcação e os furos das ferragens para poder colocar o forro. Aqui eu coloquei essa ripa aqui, porque essa ripa de cima estava fina, né? Mais fina e muito alto para poder colocar a ferragem, né? A articulação. Então, a articulação ela vai ser colocada aqui, ó. Nessa ripa branca. Então, eu tive que dar, né? Tirar a profundidade dela. Então, eu coloquei que ela vai ser colocada aqui. Aí, eu fiz isso dos dois lados. Aqui também. E essa parte eu coloquei com parafusos. Tá aqui o tampo, essa aqui é a parte de baixo. Foi todo feito com pregos. Cola e prego. Eu usei cola branca extra forte e pregos, tá, gente? Só essas partes aqui, onde que vai ficar a articulação,
que eu prendi com parafusos. Agora eu vou fazer o forro. E o forro que eu vou colocar aqui dentro é o forro que revestia o box. Que ele revestia essa parte lateral e essa parte de baixo, que era a parte de cima, né? Eu retirei, lavei, que estava em bom estado. Então, eu retirei, lavei e agora eu vou colocar ele para fazer a parte de dentro. Tudo que eu vou fazer nesse box aqui vai ser reaproveitando. A única coisa que eu gastei aqui para poder fazer esse box foi com a madeira de compensado para fazer o tampo, a articulação e os pés, que os pés eu vou trocar, porque os pés que estavam nesse box, tinham dois que estavam com a pontinha quebrada, então eu vou trocar. Mas aí eu ainda não tenho, não comprei ainda, mas eu vou providenciar. Então, o que eu gastei mesmo é a articulação, o compensado e os pés, que eu ainda vou comprar. O resto é tudo reaproveitamento mesmo, tá? O box que já tinha, o fundo e esse fechamento que eu fiz lá em cima e aqui é fundo de guarda-roupa, que ia ser jogado fora, tá? Então, agora eu vou fazer o forro reaproveitando que era o forro do antigo box, que agora vai virar um baú. Vou mostrar como que é feita a colocação da articulação. Aqui, eu esqueci qual a medida ali, eu vou... Aqui, mentira. Aqui é medida pelo que eu vi na internet, tá, gente? Eu não sou profissional, então, pelos vídeos que eu vi, você tem que medir 40 centímetros de lá até aqui, para você colocar o primeiro parafuso, que é esse aqui. 40 centímetros de lá até aqui. Aí é o primeiro parafuso. Nesse caso aqui, como ele é bem... A articulação ela é bem fechadinha aqui, tem que ser um parafuso com a cabeça flageada, que é essa da cabeça achatadinha, para ele não poder pegar, tá vendo? Porque essas articulações, elas não vêm com esses parafusos aqui, não. Esse parafuso a gente tem que colocar. Então, você coloca aqui, ó. Essa parte tem que ficar rentezinho, bem rente aqui, com a parte de cima aqui do baú. Aí, você vai fazer a marcação dos parafusos. Aqui não tá tudo apertadinho, porque eu vou tirar para poder pôr o forro ainda. E faz a marcação e prende os parafusos. Aqui tá solto o pistão, porque ele só funciona à base de pressão, né? Então, com a minha mão aqui sozinha, eu não consigo abaixar, fazer esse movimento aqui. Então, depois eu coloco ele aqui, ó. E tiro aquele parafuso e coloco ele de novo, para poder fazer o teste. Tá vendo o porquê dessa ripa que eu coloquei aqui? Foi por causa disso, para poder ficar rente aqui, ó. Para poder colocar o suporte da articulação aqui. Então, ficou assim. E aqui, ó, ficou certinho. Bem rente com a base de cima do baú. Agora, eu vou fazer a marcação do outro lado. E, finalmente, colocar o forro. Então, espero que tenha entendido. Você mede 40 centímetros da parte de trás até aqui e coloca o primeiro parafuso a 40 centímetros. Ó, gente, imprevistos acontecem. Eu acabei de descobrir que esse lado da articulação aqui veio com um defeito. Ela veio mais aberta aqui do que a outra, ó. Essa partezinha aqui tinha que ter vindo mais fechada. Vou pegar outra aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Essa aqui é a que está certa. Olha aqui a diferença, ó. Essa aqui é a parte que vai ficar o pistão. Olha aqui como que ela tá fechadinha, ó. Tá vendo? E olha essa aqui como que está bem arreganhada.
Ou eu acho que essa parte de cima aqui é como se tivesse empenado. Ela tá abrindo aqui, ó, pra fora. Ela tinha que estar assim, ó. E não está. Só que eu não vou perder meu tempo entrando em contato com o fornecedor para trocar isso não. Porque isso vai levar dias e dias para poder trocar e tal. Aí eu já encontrei uma solução aqui. Eu coloquei essa ripinha aqui para poder dar uma afastada, porque quando eu fechava aqui, ela tava pegando na base. Então, eu afastei um pouco com essa ripinha aqui. E tive que colocar um outro toco de ripa aqui, ó. Ficou dupla. Aí eu coloquei, aí deu certo. Que aí colocando isso aqui, ela puxou pra cá. Aí casou certo aqui. Quando eu instalar ela, vocês vão ver como é que vai ficar certinho. Gente, outro imprevisto aqui também que eu achei foi que eu encomendei aqui no tamanho certinho, padrão da cama de casal, né? Que é 1,38 por 1,88. Essa cama minha é de casal, só que ela não tem esse tamanho. Ela tem uns centímetros a menos. Esse forro que eu tô colocando é o forro que cobria o box. Até ali, ó. Tá na etiqueta ali o tamanho de 1,38 por 1,88. Só que ele não tem esse tamanho. Aí quando eu coloquei o tampo, ela sobrou, o tampo sobrou aqui pra frente. Então, eu coloquei essa madeira aqui, isso aqui é uma porta de guarda-roupa, que pra poder puxar um pouco mais pra cá, tá vendo? Pra poder engrossar esse aqui, pra sobrar menos do tampo. Aí agora eu vou forrar, tá vendo aqui, ó? Esse aqui era o forro, né, do box, por fora. Aí agora eu vou colocar ele por dentro aqui e vou grampear ele. Vou colocar alguns grampos por dentro para poder ficar bem espichadinho. E vou dar o acabamento direitinho para poder instalar a articulação. E finalizar isso logo, né? E poder também fazer o forro externo, né? Como dizem, tô só reaproveitando, viu? E aí tá perfeito, ó. O forro tava ótimo, em perfeito estado. Só lavei, tá limpinho, cheiroso. E agora ele vai ser o forro interno do meu baú. Bom, gente, agora nessa etapa aqui eu consegui colocar o forro, só que infelizmente o meu grampeador estragou. Aí eu consegui prender só aqui em cima e aqui. Aí nos cantinhos eu bati alguns preguinhos só para segurar o tecido, até eu conseguir outro grampeador, né? Que vai me atrasar a fazer o revestimento externo. E também o forro aqui do tampo. Aí aqui, ó, eu tive que fazer esse engrosso aqui, pra poder ficar por cima aqui. Esse engrosso ali, porque aqui não casa com a lateral, né? Essa lateralzinha aqui vai ficar exatamente em cima da lateral do box aqui. Aí a base da articulação vai ficar abaixo, né, desse engrosso aqui, que está nivelado aqui com a lateral, ó. E agora eu vou tentar ver se eu consigo sozinha aqui colocar o tampo para ver se vai dar certo. Aí dando certo, já fica aliviado, que a pior parte é essa, de colocar as articulações. Aqui eu já preguei, já fixei os pistões e, né, para poder ficar levantado, para poder parafusar. E agora eu vou ver se eu consigo fazer isso sozinha. Se não conseguir, eu vou ter que esperar o marido chegar. Mas eu vou tentar assim mesmo. Vou tentar colocar ele em cima e parafusar. Eu já deixei umas marcações aqui para poder casar certinho aqui na distância, para poder o tampo casar certinho na abertura do box. Então, vamos lá. Bom, gente, antes de finalizar aqui, eu resolvi colocar um reforço nas laterais. Eu vou colocar tábua de guarda-roupa, assim como eu fiz aqui, mas aqui eu fiz para dar um engrosso, né? Porque como eu disse, essa cama, ela é um pouquinho menor
padrão, né? Um pouquinho menor, mas esse acho que foi erro mesmo de fabricação. Alguns centímetros menor. Então esse aqui eu pus para dar um engrosso, para poder casar certinho com o tampo. Só que esse aqui também ela deu uma diferença bem pouquinho. Mas eu vou colocar aqui essa tábua aqui, aí vai suprir essa diferença, que foi pouca, e vai dar um reforço aqui. Porque essa madeira aqui de OSB, que veio nela já na cama, ela é um pouco fina. Eu acho que ela deve ter 1 centímetro. Ela não é uma madeira maciça, né? Então, quando eu estava fechando, a gente foi fazer o teste para fechar, a gente sentiu que ela envergou um pouco pra dentro. Quer ver? Vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Aqui, ó. De ladinho aqui, ó. Tá vendo como ela puxa pra dentro? Ela puxa dos dois lados. Então, eu vou colocar esse reforço nas laterais para poder dar uma firmeza, para não dar, né, nenhum dano futuro. Aí eu vou colocar com parafusos nas duas laterais. Gente, agora aqui eu vou fazer o revestimento externo. Eu vou usar esse corino aqui, é tipo um corino. Ele é rosa. Eu não escolhi esse rosa, mas é porque eu já tinha aqui. E como eu disse, eu vou só usar materiais que eu já tenho. Eu quero usar o mínimo possível comprado, né? Eu quero gastar o mínimo para fazer esse baú. Então, eu já tinha esse material aqui, que eu comprei uma vez para fazer uma coisa e sobrou. E tinha o suficiente até para poder fazer aqui. Então, eu vou usar ele mesmo. Ele é um rosa perolado, muito bonito, olha. Eu acho que vai ficar bem bacana, diferente. Então, eu tô fazendo assim. Como eu disse, né, que o meu grampeador estragou, então eu tô fazendo com esse aqui, ó. É só pegar aqui, colocar e bater com força aqui que dá certo, viu, gente, ó. Tá bem firminho. Então, eu faço assim, eu coloco ele virado pra cá, grampeio ele desse lado pra poder ficar o acabamento assim, ó. Tá vendo? Invisível. Olha como é que fica bacana o acabamento, ó. Então, eu vou fazer... E na verdade aqui, ó, eu fiz a emenda do tecido. Eu medi aqui o tamanho aqui, eu cortei o tamanho, esse que é a parte de baixo. Cortei o tamanho certo e as laterais. Aí eu costurei, tem a máquina da minha sogra ali, aí eu peguei, fiz a emenda do tecido costurado mesmo. Mas se você não quiser fazer colado, então conseguir o tecido inteiro também, fica a seu critério. Então eu tô fazendo assim, eu viro ele pra lá do avesso, grampeio, para depois virar ele pra cá. E depois eu vou levantar o box, né? E grampear ele por baixo. Aí eu vou fazer ele assim do avesso por toda a extensão do box. Tá bom? Aí quando eu for virar eu mostro aqui. Gente, agora então faltou os pés da cama, né? Eu resolvi aproveitar, eu ia comprar outros, mas eu resolvi aproveitar os próprios que já tinha. Esse aqui, ó, eram dois. Esse e esse aqui eram de rodinha. Aí, quando eu tirei ele ficou no tamanho bom. Ele ficou do tamanho de 7,5 centímetros. Aí, eu resolvi aproveitar eles e cortar os outros. Aqui, ó. Eu cortei, ele ficou no tamanho certinho. Só que eu tenho que cortar com a serrinha de mão. Eu até ia tentar cortar com a tico-tico. Eu até tentei, só que, primeiro, que não dá jeito de segurar. É ruim para poder segurar. E aquela fica balançando, não dá estabilidade. E segundo, que o risco de sair torto era muito grande. Então, eu resolvi fazer assim mesmo. Aí, eu estou cortando assim, com toda a paciência do mundo. Na mão mesmo. Aqui, ó, tô até fazendo, eu vou fazendo aos pouquinhos aqui ao redor, todinho da marcação. E depois eu vou com calma, indo até o final. Aí, é aquela que eu cortei, aí saiu certinho, ó. Depois eu vou dar... Esse aqui eu vou descartar, né? Ou usar pra outra coisa, quem sabe. E aqui, onde que eu cortei, aí eu vou dar uma lixada pra tirar esse aqui, né?
essa rebarbinha aqui pra ficar certinho. Mas aqui, ó, ele ficou do mesmo tamanho, ó. Certinho. Então eu vou reaproveitar, né? Porque se eu fosse comprar outros eu não ia ter o que fazer mesmo. Então, como eu disse, vou repetir, eu estou economizando o máximo. Eu quero reaproveitar o que eu já tenho. Tá bom? Já que é uma transformação de móvel, né? Eu não estou fazendo do zero. Se eu estivesse fazendo do zero, eu compraria tudo novo. Mas já estou transformando um móvel que já é existente. Então, eu vou reaproveitar tudo que ele tem. Certo? Então, eu vou aqui com toda a paciência do mundo recortar na serrinha de mão. Porque é a madeira maciça, né? Aí, ó. Aí, quando eu cortar tudo, eu vou colocar lá na minha cama nova. Agora, hora de colocar os pés. Como eu mostrei antes, ó, serrei os pezinhos que já eram dessa cama. Pelo tamanho, esses pezinhos, esses aqui tinham 2 com rodinhas, né? Que ficavam do lado da cabeceira. Só que eu não queria ir com rodinha, porque a rodinha sempre virava e a cama mancava, né? Eu não gosto com rodinhas. Depois que eu tirei as rodinhas, ele ficou no tamanho bom. Ele ficou com a altura aqui de 7,5. Então, eu peguei os outros e serrei da mesma altura, de 7,5. Aí, eu dei uma lixadinha. E agora, eu tô pondo assim. Eu peguei a furadeira, olhei a espessura, né, aqui do parafuso. E tô usando uma broca de 7 milímetros. Eu furei. E enrosquei. Ó, bem fácil. É um parafuso comprido, então várias voltas, ó. E ó, ficou bem preso, tá bem apertadinho. Coloquei um aqui, outro ali, eu vou colocar os outros. Coloquei ele também. Agora falta só os centrais aqui, falta só achar a ripa central aqui direitinho, e poder furar ela bacaninha aqui no lugar certo, poder virar esse box. Pronto, aqui os 7 pezinhos já colocados. Agora eu vou voltar com o box, né, com cuidado, porque quando vira ele, a tampa abre, sempre abre. Então, para voltar, tem que voltar com cuidado para não forçar a tampa, porque ela só fecha com o colchão por cima, né? Então, eu tenho que voltar com cuidado e colocar o colchão de novo para poder fechar, para ver se ficou ok, né? Essa cantoneira aqui, gente, ó, é preta. Deixa eu mostrar pra lá de cá que tá estourando a luz. Essa cantoneirinha aqui, ela já veio no kit. Ela, na verdade, ela veio como brinde. Eu até queria branca, mas não tinha. Quando eu comprei o kit, não tinha branca. E só veio preta mesmo. Só tinha preta, então eu coloquei ela assim mesmo. Ela prende por baixo, ó, coloca grampos. Aí eu coloquei um preguinho também para poder reforçar, né? Para dar a proteção nas quinas. Então agora deixa eu virar o box para ver como é que ficou. Bom, deu certinho, não ficou mancando, a altura ficou ótima. E as considerações finais aqui, gente, de acabamento. Como eu disse aqui, ó, a tampa infelizmente vai ficar por enquanto sem revestimento, porque aqui em BH, por causa da pandemia, né, então as lojas voltaram a fechar. Então a loja onde que eu encontro esse material está fechada. Então quando reabrir, eu compro o restante para poder fechar a tampa. Mas tirando isso aí, isso é fácil de fazer. O importante é que o grosso mesmo já foi feito. Então, ó, em termos de acabamento, como eu mostrei, né, que eu fiz grampeado do avesso e voltei pra cá,
Gente, não sou profissional, né? Deu algumas ruguinhas aqui assim, mas ó, isso não me incomoda, tá? Aí aqui no cantinho eu tive que bater alguns grampos para poder firmar essa quina aqui. Para mim está ótimo, para mim está perfeito, é a primeira vez que eu faço. Não sei se será a única, né? Quem sabe? Então, para mim, gente, tá ótimo, vai me atender super bem. Deixa eu mostrar para vocês como que é. Sobrou um pedacinho aqui do material, ó. Vou mostrar de novo de pertinho. Ele é um rosa perolado, tá vendo? Ele imita uma costura aqui, ó. E por dentro ele é um flaneladinho. Então, gente, eu não coloquei manta acrílica, tá? Pra poder fazer aqui, ó. Eu não forrei com manta acrílica. Tá só esse corino direto na madeira aqui, ó. Eu não achei necessidade de pôr manta acrílica, não. Tem gente que coloca pra ficar mais fofinho, mas eu não achei necessidade. E eu não coloquei, fiz isso aí mesmo. Até porque também eu ia ter que comprar, né? E eu no casal de fechada não ia dar. Mas eu achei que ficou ótimo assim, tá? Então, ó, o forro todo interno foi reaproveitamento do forro do box, né? Esse aqui era a parte de cima onde ficava o colchão e as laterais. Eu retirei, lavei e forrei aqui a parte interna, né? Coloquei ele do avesso, as laterais para cima. E forrei aqui a parte de dentro. Já economizei bastante aqui. Geralmente as pessoas forram com TNT, né? Então eu já economizei com TNT. E já tinha um forro aqui prontinho, só coloquei nos cantinhos aqui. Eu bati alguns grampos para segurar. E esse revestimento rosa eu já tinha. Não tenho certeza, mas acho que não foi nem R$10 a época que eu comprei. Eu tinha 2 metros dele. Você vê, deu para fazer toda a volta, só que ficou faltando a tampa, né? E aqui também, esse revestimento aqui por dentro, geralmente é TNT. E eu vou comprar depois para poder tampar, fazer esse acabamento aqui. Os pés foram do próprio box, que eu só abaixei o tamanho. Então, o que eu gastei aqui foi com as ferragens, né? Que é a articulação, que eu comprei pela internet. E esse compensado que eu usei, compensado de 10 milímetros. E 4 sarrafos de 5 por 2, de 3 metros. 4. Gastei ele todinho. O meu esposo teve que entrar dentro do baú. Fechei a tampa, acertei ela direitinho para poder parafusar. Aí, o melhor jeito que eu vi na internet num vídeo, que eu não lembro que canal que foi, é colocar a tampa encostada na parede, vir com a caixa e colocar sem o fundo. Só que como meu fundo já era fechado, então eu não tinha nem como tirar ele, que se eu tirasse eu ia quebrar, eu ia estragar. Então esse foi o jeito que a gente conseguiu para fazer, tá? A gente deitou aqui dentro, fechamos a tampa com uma lanterna. Por fora eu coloquei certinho a tampa e meu esposo parafusou por dentro, porque é meio chatinha essa parte de colocar, de parafusar a tampa na articulação, viu? Mas no final a gente dá um jeitinho e dá certo, viu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas vocês podem deixar nos comentários aí que eu vou tentar responder, tá? E obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Uma coisinha que eu esqueci de falar, que no kit também vem esse parador de colchão aqui, ó. Pra gente colocar aqui, na verdade fica desse lado. Eu já fiz os furos pra poder encaixar essa bucha aqui. Só que eu só vou colocar ela mesmo depois que eu fizer o revestimento aqui. Depois que eu colocar o tecido daqui, que eu vou encaixar essa bucha até o final. Porque senão ela vai ficar o tecido vai ficar por cima, né? E essa argolinha aqui faz o acabamento do buraco. Então, depois que eu fizer colocar o tecido TNT aqui, vai ser que eu vou colocar essa bucha, né? Pra poder colocar o suporte. Ele sai, ele é removível. Tá bom? Então, o kit vem completo. Vem esse paracolchão aqui. Vem a articulação já com os pistão.
E vem de brinde, né? No meu caso veio brinde, essas cantoneirinhas aqui, tá bom? Ah, gente, uma outra coisa também que vem no kit são os puxadores para poder levantar, né? O box. Aí facilita bastante, ó. Funcionando, ó. Perfeitamente bem. Uma mão só é pesado, peraí.